Pois é, qualquer novidade em relação a esse caso a gente traz aqui e analisa com os nossos comentaristas. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, pré-candidato ao Planalto, ele protocolou uma PEC para acabar com a reeleição para o cargo de presidente da República. Vamos acionar nossa reportagem. Quem chega ao vivo é a Júlia Firmino, acompanhando inclusive essas movimentações. Júlia, seja bem-vinda, ótima noite a você. Seus destaques, por favor. Oi, Caniato, boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. De fato, o senador e atual pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, protocolou então essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, justamente para acabar com a reeleição de presidentes, né, de pessoas que estão no cargo da presidência. Mas isso não vale, Caniato, a gente precisa destacar, esse texto não fala sobre esse cancelamento da reeleição para prefeitos e também para governadores. Esse texto, ele teve 30 assinaturas, eram necessárias 27, então um pouco mais do que o necessário, e a argumentação que Flávio Bolsonaro traz para esse texto é justamente dizendo que a Constituição de 1988 não previa essa reeleição, foi criado então em 1997, quando estava aí sob o governo de Fernando Henrique Cardoso. A eleição também para ele cria um clima, né? A reeleição cria um clima de uma permanente reeleição, permanente campanha. Os presidentes que entram no cargo ficam sempre ali fazendo a manutenção da sua campanha eleitoral durante o seu mandato. Para Flávio Bolsonaro, os presidentes acabam pensando mais na próxima eleição do que de fato em governar durante o exercício ali de seu mandato. Em relação a apoio e tramitação desse projeto, o que nós temos é que a PEC foi apoiada por senadores do PL, PP, Republicanos, União Brasil, do Partido Novo, Podemos e também do MDB. Em relação à tramitação, agora a gente precisa esperar, porque esse texto deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e também por uma comissão especial. E aí, para ser aprovado, precisa de, no mínimo, 49 votos no Senado em 2 turnos de votação. E o histórico em que essa PEC é trazida aí pelo senador Flávio Bolsonaro é de que, em 2025, ou seja, ainda no ano passado, a CCJ do Senado aprovou uma proposta muito parecida com essa, que acabava com a reeleição, mas tornava aí o mandato de não 4 anos, mas de 5, e que começaria a valer só em 2034, mas esse texto não seguiu, não foi aprovado, não avançou. A gente segue acompanhando tudo isso por aqui, né, para ter ideia de se de fato esse texto, essa nova PEC agora trazida por Flávio Bolsonaro, deve tramitar e ser aprovada. Volto com você. Legal, Júlia Firmino trazendo os detalhes dessa PEC que foi protocolada no Senado, Flávio Bolsonaro encabeçando inclusive essa iniciativa. Valeu, Júlia, bom trabalho para você. Seguir com os nossos comentaristas, deixa eu começar essa rodada com o Bruno Musa. Você, Bruno, tantas vezes discutimos a possibilidade de acabar com a reeleição, né? Muitas propostas já foram sugeridas, mas o que eu acho engraçado é que dessa vez valeria somente para o cargo de presidente da República. Você, na sua avaliação, concorda com o fim da reeleição? Entende que, a partir da vitória de um presidente, ele fica no palanque eleitoral por 4 anos? Todas as medidas e um eventual primeiro mandato miram a reeleição? Essa é a leitura de muitos. Vamos lá, eu acho que a gente consegue achar pontos positivos e negativos dos dois lados, tá? Sob o ponto de positivo, no meu entender, você tem a alternância clara de poder que pressupõe qualquer tipo de regime democrático, que no meu entender, não apenas o que vivemos no Brasil passa a ser questionável frente a realmente a representatividade popular, não estou nem entrando no âmbito do judiciário, etc., mas como em outros países do mundo também. Então eu acho essa alternância de poder, ela é importante. Eu não sei se isso acabaria alterando para 5 anos, de 4 para 5 anos e o fim da reeleição, que em muitos casos acontece isso, até para você ter um tempo maior, um tempo hábil de determinadas mudanças,
Por outro lado, isso traz alguns pontos negativos, como, por exemplo, qual é a possibilidade de você executar grandes projetos num tempo de 4 anos? Será que você acaba incentivando, e eu não estou falando do Flávio, estou falando do processo político como um todo, a depender do governo de turno que esteja lá? Será que você incentivaria projetos populistas, uma vez que você sim ou sim deixaria o cargo em 4 anos e, portanto, as glórias de eventual atos bem-sucedidos cairiam no colo do próximo governo de turno? Então, acho que é uma boa discussão. Eu não sei se todo mundo da base da sociedade, acredito que não, estaria realmente preparado para esse tipo de conhecimento mais aprofundado da coisa, mas eu acho que eu acho que é um bom aceno do Flávio nesse início de pré-candidatura. Eu acho que o Brasil precisa de uma chacoalhada de mudanças políticas urgentes. Então, o início, pelo menos, de um debate, de uma discussão, eu acho que ele é muito bem-vindo. Pois é, estou lendo aqui, inclusive, os detalhes dessa proposta. Não há informação sobre a ampliação do mandato do presidente da República, diferentemente da outra proposta, que também era encabeçada por ele, mas acabou não vingando. Mas essa aqui trata de 2 aspectos primordiais: o fim da reeleição, proibição de um segundo mandato consecutivo, com exceção de prefeitos e governadores. E aí a transição, as regras afetariam inclusive o presidente eleito em 2026, passando a valer a partir da data da promulgação. Você, Dávila, é um assunto controverso, né? Porque tem gente que entende que, ok, ajuda, porque a partir da vitória, o presidente já arregaçaria as mangas e partiria para cima para fazer o que tem que ser feito. Não ficaria com receio de, isso é impopular, isso vai me prejudicar em uma eventual reeleição. Ele já faria o que tem que fazer. Eu acho que esse é um aspecto. E aí o outro detalhe diz respeito não tem essa história de modular o discurso. Ele sai do palanque e vai trabalhar, arregaçar as mangas, enfim. Queria que você discorresse um pouco dos prós e contras, né? Tem um outro aspecto que também vários falam. Poxa, mas e se ele for muito bem? Não poderíamos ter ele por mais 4 anos? Tem o outro lado da moeda também, né, Dávila? Canhoto, eu vou dar uma resposta primeiro política e depois a resposta do cientista político. A política é golaço do Flávio Bolsonaro. Afinal de contas, ele está apresentando uma emenda que o próprio mandato dele, se ele vier a ser presidente da República, só é um mandato. E a partir dali, então, todos os presidentes só teriam um mandato. Então, não é que você vai assinar cartinha, prometer, como fez, né, o próprio presidente Lula, que não disputaria. Não, agora passa a ser uma emenda constitucional, todo mundo vai ter um mandato só e é obrigado a ter alternância de poder. Então isso é um golaço, porque uma pessoa que hoje está liderando as pesquisas está dizendo que aprovaria uma emenda que afetaria o seu próprio mandato, ou seja, a sua reeleição. Então isso é ótimo, vai colher os louros por esta emenda. Agora, a resposta como cientista político. Não existe nenhum dado, estudo concreto de modelos comparativos de presidencialismo que tem governos melhores ou piores tendo ou não reeleição. Isso não existe. Isso é um feeling. As pessoas têm um feeling. Porque eu não quero reeleição, gosto de reeleição, não. Não existe, não tem nenhum dado concreto assim. Realmente, países que não têm reeleição têm presidentes muito melhores que aqueles que têm reeleição. Isso não existe. Não tem dado empírico sobre esse assunto. E o terceiro ponto, eu acho que é o mais importante, o Brasil não vive mais um sistema presidencialista. O poder do presidente cada dia é mais diminuído. Hoje o poder está no Congresso Nacional. Quem tem hoje 24% do orçamento discricionário tem a faca e o queijo na mão, que é o Congresso Nacional. Então, o Brasil já está vivendo um semipresidencialismo. Então o Brasil tem que aprovar uma emenda, Canhato, para mudar o regime. Nós temos que ter o parlamentarismo com o presidente, que é o semipresidencialismo, ou só o parlamentarismo. Porque é uma brincadeira achar que nós temos um presidencialismo hoje com 90% do orçamento é engessado e o pouco que sobra, quem manda é o Congresso. O que o presidente está fazendo? O poder dele hoje é cada vez menor. Então, isso é importante compreender. E aí a vantagem do parlamentarismo é que, enquanto você tiver um primeiro-ministro que funciona,
ele vai ser reeleito, pode ser reeleito por muitos anos, por décadas. A Angela Merkel ficou 16 anos no poder, a Margaret Thatcher ficou 12 anos, Felipe Gonçalves ficou também por aí. Então, assim, você mantém o sujeito, o primeiro-ministro, quando ele é bom. Quando ele é ruim, ele cai em meses. Você não tem que ficar esperando 4 anos de mandato. Então, a meu ver, eu espero que o senador Flávio Bolsonaro apresente uma outra emenda junto com essa, fim da reeleição e adoção do parlamentarismo, porque é isso que o Brasil já vive. Nós temos que acabar com esse faz de conta do presidencialismo brasileiro. Pois é, mudança no sistema, será de presidencialismo para parlamentarismo. Lá atrás tentaram, né? O plebiscito, palavra difícil, fizeram até um jingle famoso à época. Você, Mota, a iniciativa de Flávio Bolsonaro, e o mais interessante, né, que uma vez promulgada a medida, afetaria o próximo presidente. Então, ele se coloca, inclusive, como um agente que seria impactado pela medida. Eu não conheço os detalhes da medida, eu fiquei curioso para saber se ela proíbe a reeleição em sequência ou Sim. se o eleito pode sair, passar o mandato e aí voltar, né? Sim, proíbe em sequência, exatamente. Então não é uma medida que ela não acaba com a reeleição, ela acaba com a possibilidade de reeleição em sequência, tá? Nos Estados Unidos, independente de ser em sequência ou não, o presidente, qualquer pessoa, só pode ser presidente 2 vezes, só foi 2 vezes, acabou. Essa proposta do Flávio é uma medida essencialmente simbólica, lógico, é muito importante, porque ela passa uma mensagem que muita gente precisa ouvir agora, especialmente vinda de um Bolsonaro. A mensagem é: eu, candidato à presidência, se for eleito, não vou me eternizar no poder. Agora, francamente, meus amigos, do ponto de vista prático, eu não sei qual vai ser o impacto. E a razão, o Flávio mesmo já explicou. A Constituição de 1988 não tinha reeleição. A reeleição foi introduzida por uma PEC aprovada no governo Fernando Henrique. Agora está se propondo uma PEC para acabar com a reeleição. Mas daqui a 5 anos, 10 anos, 12 anos, pode vir outra PEC trazendo de volta a reeleição. Porque todos nós sabemos que a Constituição brasileira é essa coisa flexível, né? Tem um bom jogo de cintura. Hoje ela aceita uma ideia, amanhã ela aceita com a mesma facilidade uma ideia completamente oposta.